Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal AMLnet. E hoje eu vou falar sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo em quadrinhos. Isso aí, eu não esqueci que o Sítio do Pica-Pau Amarelo já teve as suas versões em quadrinhos. Pois é, as pessoas ainda não me cobraram isso e eu já estou falando sobre este assunto. Pois é, estas versões em quadrinhos foram feitas nas épocas que a Rede Globo lançou o Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV, nas duas versões. Na primeira versão de 1977 a 82, 83, e a segunda versão que foi a partir de 2001 a 2005, mais ou menos por aí. Pois é, essas duas versões do sítio tiveram revistas em quadrinhos. Todas elas são educativas. Sim, as crianças precisam dessas revistas, mas por enquanto o sítio ainda não teve, essa nova versão que está passando no SBT, ainda não tem a versão em quadrinhos, ainda não vi na banca, mas as versões que da época da Globo, que foram feitas pelas editoras RGE, que é a Rede Rio Gráfica Editora, e a editora Globo, fizeram essas revistas maravilhosas que vocês estão vendo aí, passando pela tela, essas revistas que fizeram também a minha história de muita gente acima dos 50 anos, que viveram o Sítio do Pica-Pau Amarelo da Globo, principalmente da primeira versão. Então tem edições com a capa com o André Valle, que era o Visconde de Sabugosa da primeira versão, a Reni de Oliveira, Emília. Tem a versão que tem essa mesma versão que tem o Dari Reis, que foi o Capitão Gancho de uma das histórias do sítio, aquela história daquele episódio, Os Piratas do Capitão Gancho. Quem se lembra desse episódio? Então essas revistas eram educativas, ensinavam as crianças a fazer receitas da tia Anastácia, as coisas do Pedrinho. Tinha um jornalzinho no meio que ensinava muitas coisas para as crianças, muitas coisas. Ensinava sobre a Copa do Mundo, sobre petróleo. Tinha várias coisas que as crianças precisavam aprender. E nas revistinhas também tinha edições que traziam sementinha para a criança plantar, tinha tampinha de garrafa com cara dele do pessoal do sítio. Tinha várias coisas que as crianças adoravam na época. Eu adorava muito comprar as revistinhas do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E muitas dessas revistas que passaram aí na tela e ainda estão passando, muitas delas já tive aqui nas minhas mãos, só que eu perdi todas elas. E quem não se lembra também do número 1, que tem essa capa aí da Emília, com essa versão aí que traz mais ou menos a característica da primeira Emília, que foi interpretada pela Dirce Migliaccio, que fez o primeiro ano da primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então todas essas revistas são maravilhosas e eu gostei muito. Eu sei que muita gente que está vendo esse vídeo, que viveu essa época, deve ter gostado muito dessas revistas. Eu não sei se vocês têm guardado essas revistas ou não. Eu, por exemplo, perdi todas elas. Eu não sei onde estão essas revistas. E geralmente a gente pode encontrar no sebo desses centros da cidade, do Rio, de São Paulo, qualquer lugar. Deve
encontrar essas revistinhas e quadrinhos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E são raridades essas revistas, são históricas, e elas trazem a mesma magia dos livros de Monteiro Lobato, assim como é a adaptação da televisão e também dos quadrinhos. Então a magia do Monteiro Lobato não pode ser mudada, é isso mesmo, essas aventuras dos netos da Dona Benta, junto com enfrentando a Coca, enfrentando Mula Sem Cabeça e tantos outros vilões aí, que é uma coisa bem do Brasil mesmo, que não pode ser esquecido. A cultura da nossa, a cultura que tudo que foi ensinado pelo Monteiro Lobato faz parte da nossa cultura brasileira. Então essas revistinhas e quadrinhos são muito boas para crianças, e se alguém tiver a oportunidade de comprar essas revistas em loja de sebo, podem comprar para essas crianças, que elas vão adorar, para elas esquecerem do celular e ficarem lendo revistinhas do Sítio do Pica-Pau Amarelo ou outras revistas educativas. Mas eu gostaria muito que as crianças atuais lessem essas revistas, vivessem o que essas revistas estão ensinando, porque faz parte da educação, fez parte da minha educação, de todas as crianças que viveram aquela época maravilhosa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dos anos 70, 80, até do início dos anos 2000, as crianças da outra geração que viveram também o Sítio do Pica-Pau Amarelo, da segunda versão também. Então não importa a versão que você viu do sítio na TV, mas leiam essas revistinhas. Essas revistinhas são muito boas. Se puderem comprar, vai ser ótimo. E as crianças precisam disso. As crianças precisam ter mais cultura, ao invés de ter acesso somente ao celular. O celular distrai, elas podem ver coisas que não podem ver sem querer, e os adultos precisam disciplinar os seus filhos para ficarem menos perto de celular e ficarem perto dos livros, das revistas, e principalmente ler a obra de Monteiro Lobato, seja na sua coleção oficial, né, dos livros dele, né, do Monteiro Lobato, e seja nas revistas em quadrinhos adaptadas. Então é isso, pessoal. Eu aconselho vocês a mostrarem seus filhos, seus netos, bisnetos, a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, seja nos livros de Monteiro Lobato, seja nas histórias e quadrinhos do sítio, que as crianças vão adorar. E essa é a mensagem que o canal AMNet e eu, André Lobato, deixo para todos vocês. Não podemos esquecer a nossa cultura brasileira, e viva Monteiro Lobato, que deixou essa oportunidade para as pessoas fazerem as histórias em quadrinhos. Tem até desenho animado, teve até desenho animado do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então tudo isso tem que ser valorizado. Valorizem a nossa cultura, ok? Então essa é a mensagem do canal AMNet. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma ótima semana, um ótimo dia, que nesse momento vocês desfrutem da nossa cultura brasileira com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Deus abençoe a todos e até a próxima.